Mas é verdade o seguinte, existe o lobby, o parlamento burguês, e o Lenin já dizia isso, Marx também, é um parlamento, é um grande balcão de negócio da burguesia. Nossa, e já era que termo forte assim. E já era assim no século XIX. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lobby, ele não é uma prática condenável. Você tem representantes de grandes empresas que negociam com representantes públicos, com deputadas e deputados, para atender abertamente. E aquilo é aceitável. Aqui no Brasil, isso é proibido. Não é ético, né? Não é ético, mas acontece em todo o parlamento burguês. Então, não só... Aí eles negociam como antes alguns setores econômicos investem hoje em determinadas candidaturas que vão representar os seus interesses. Por isso que o financiamento privado de campanha por empresas, por pessoas jurídicas, foi proibido nessa nova legislação que rege o processo eleitoral. Diferente, dinheiro para chegar, para sair do mesmo lugar, para chegar no mesmo lugar. Mas exatamente, mas continuou o financiamento privado por pessoa física, né? Então, na prática, você continua e o lobby continua. Então, aí para exemplificar, eu lembro que na época da adoção do Enem, a gente via os patrões, os sindicatos patronais de grandes colégios do estado do Rio de Janeiro, na universidade, no conselho universitário, fazendo falas contra o Enem. Alguns deles também contra as cotas, né? Imagina o quão esses colégios santas da vida, não investem em parlamentares, por exemplo, que vão apresentar um projeto de lei e vão votar a favor de um projeto de lei como esse que passou recentemente, que é do novo ensino médio. O que é o novo ensino médio, que está ligado à reforma do ensino médio? Será que a reforma do ensino médio que o Temer apresentou não é resultado desse processo de negociação? E a aprovação que obteve esse projeto, larguíssima, porque todo o Centrão votou e os deputados mais à direita, ou mais liberais também votaram pela reforma do ensino médio, também não é resultado dessa intervenção desses setores liberais ou desses setores privados do ensino sobre as parlamentares e os parlamentares? Sim. O que seria essa reforma? A reforma do ensino médio, na prática, ela diminui a carga horária prevista para formação, para integralização do ensino médio do corpo discente, né? Então, de 2.400 horas para 1.800 horas, ela retira a obrigatoriedade de quase todas as disciplinas, mantém só as disciplinas ligadas à língua portuguesa e às ciências matemáticas, numa perspectiva instrumental da matemática, instrumental do uso da língua, e a prova aqui, ela tem formas, né, à medida em que ela vai sendo aplicada pelos estados e municípios. Aqui no estado do Rio de Janeiro, baseada no novo... na reforma do ensino médio, a gente teve o novo ensino médio, que é um projeto de modelo da educação que prevê diminuição da carga horária, itinerários formativos, a não obrigatoriedade da oferta de disciplinas como biologia, história, sociologia. Então, quem ganha com isso? Que tipo de... Aí você acha... Não sei, acho que o aluno talvez... O aluno perde. Não sei se ele ganha, né? Acho que não, né? O aluno perde, porque conhecimento e vastidão do... Eu não acho que o ensino médio que a gente tem é bom, mas eu tenho a certeza, porque esse ensino médio proposto e que vai ser implementado, ele será ruim e extremamente prejudicial para a juventude. E assim, o que não foi estudado nessas horas a menos não vai ser estudado em casa ou em cursos complementares, né? Talvez fosse uma boa ideia se isso fosse praticado, né? Se os pais tivessem essa consciência, né? Porque aí você veja, a elite geralmente estuda em casa. A elite, né, ou a classe média que tem mais acesso, que tem mais recursos, uma estrutura, é estimulada a leitura, faz cursos de idioma muito cedo, curso de desenvolvimento de habilidades físicas, tudo aquilo que pode muni-la de uma série de habilidades para alcançar um posto melhor qualificado no mercado de trabalho. Faz sentido. E as escolas, esses santos da vida, essas escolas mais tradicionais, não vão mudar os seus currículos profundamente, vão continuar mantendo
mantendo uma carga horária maior e vão continuar mantendo uma diversidade de disciplinas para que esses alunos da classe média e da elite possam ter justamente mais condições e mais possibilidades quando se confrontarem com a necessidade de ingressar no mercado de trabalho e continuarem mantendo seus privilégios. Qual é a escola que vai conduzir um processo de formação aligerada? Vai ser a escola pública, que já não tem investimento hoje, que já não tem professor, que já não paga bem os professores, que, portanto, desestimula o corpo docente, que não tem quadro, que não tem material didático, né? Que agora vai, por exemplo, há uma brecha nesse novo ensino médio que permite com que professores de língua portuguesa tenham disciplinas ligadas à história. E isso é um absurdo, porque ataca, por exemplo, além de ser um absurdo do ponto de vista da densidade, do conteúdo e da formação necessária, é um ataque à categoria dos profissionais de história ou dos profissionais de sociologia, né? Então, imaginem como é que será diante da história da gestão da educação pública no Brasil, como será a implementação da reforma do ensino médio no estado do Rio de Janeiro e em outros estados que quase não investem o mínimo constitucional em educação. O Rio de Janeiro não investe, por exemplo, porque está sob a égide de um regime de recuperação fiscal. Né? E há uma série de governadores que sofrem processos e que sofrem, enfim, processos de tentativas de processos de impeachment ou de investigação pelo Ministério Público porque não investem o mínimo constitucional em educação, que é 18%. Então, imaginemos como é que será esse novo ensino médio. Será mais, enfim, formação de baixíssima qualidade para as filhas e para os filhos da classe trabalhadora. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, dando essa volta redonda, a gente viu, por exemplo, que a gestão do SUS e a crise na saúde na gestão da pandemia está muito ligada a um lobby, e isso foi denunciado, explicitado no percurso da investigação da CPI da Covid-19 no Senado. Né? O lobby dos planos de saúde. Sim. Né? Como é que eles ajudaram a aprofundar a crise da saúde no momento no momento mais trágico. Mais crítico. Mais crítico. Que era oportuno para eles.